Queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, espero que todos estejam bem. Antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Sou homem, estou de pé, tenho cabelo raspado, uso óculos. Estou vestindo uma blusa verde, uma calça jeans preta. Atrás de mim o nosso cenário aqui com alguns objetos. E ela voltou, a nossa parede de hashtags, e eu não esqueci Multirio, não esqueci, olha o meu espaço reservado aqui, ó. Olha aqui, ó, professor Felipe Lopes. Não esqueci não, hein? Bom, pessoal, quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas dois colegas que estão no material Ríduco com vocês, que é a Alice e o Cauã. Alice e Cauã, apresentem a aula de hoje, por favor. Revisando textos 2, biografias. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar aí sobre revisão textual e biografias. Mas antes de falar aí do assunto da aula, vocês estão ligados que 2021 é o ano que Paulo Freire faria 100 anos? É, gente, e aí vocês vão perguntar, professor, quem é Paulo Freire? Paulo Freire foi o maior educador que o Brasil teve. Reconhecido no mundo todo, milhares de livros publicados, uma unanimidade em termos de educação. Inclusive é dele uma frase muito bacana, não existe saber mais nem saber menos, existem saberes diferentes. Olha aí, galera, o Paulo Freire era o cara que considerava tanto o conhecimento de você, aluno, de você, aluna, quanto o conhecimento de nós, professores. E que a combinação desses conhecimentos, aí sim produziria um ensino e uma aprendizagem. Sacaram? Bom, a importância de Paulo Freire foi tão grande que, em 2012, ele foi reconhecido como patrono da educação brasileira. E dada essa importância, eu pedi, aí sim, para Alice e para o Cauã, pesquisarem a vida de Paulo Freire e produzirem uma biografia do Paulo Freire, escreverem uma biografia. Mas aí você vai me perguntar, professor Felipe, o que é uma biografia? Como escrever uma biografia? Que tipo de texto é esse? Que gênero textual é esse? E eu vou tirar essa dúvida de vocês agora. A biografia é um gênero textual que tem a finalidade de relatar a vida de alguma pessoa. Geralmente ela vai usar uma ordem cronológica dos fatos. Ela vai pegar os fatos da vida da pessoa e vai colocar numa ordem temporal, cronológica. Existem biografias de pessoas mortas e também biografias de pessoas vivas. Vocês, de repente, já devem ter visto esse termo aí, autobiografia. E existe uma diferença da biografia para a autobiografia. A biografia é uma outra pessoa que escreve sobre alguém. Por exemplo, a Alice e o Cauã vão escrever sobre a biografia do Paulo Freire. Agora, eu posso fazer a minha autobiografia, eu posso escrever sobre a minha vida. Então, essa é a diferença, tá, gente? A autobiografia, a própria pessoa escreve sobre a sua vida. E a biografia, a pessoa escreve sobre a vida de um terceiro. Então, pessoal, agora que a gente aí conheceu um pouco mais sobre a biografia, sobre esse gênero textual, eu vou apresentar para vocês o trabalho que a Alice fez, que ela já pesquisou e já escreveu. Vamos ler junto comigo? Paulo Freire. Após ser perseguido pela ditadura militar e viver exilado anos fora do Brasil, Paulo Freire retornou como um dos escritores mais citados pelo mundo, principalmente com o livro Pedagogia do Oprimido. Foi professor em universidades, secretário de Educação em São Paulo e morreu em 1997. Paulo Freire foi um grande educador. Em 1961, na cidade de Angicos, desenvolveu um método de alfabetização para adultos. Só que para ensinar essas pessoas a ler e escrever, Freire usava palavras do cotidiano desses alunos. Por causa desse método, passou a ser perseguido pela ditadura. Paulo Freire nasceu no ano de 1921, em Recife. Aos 13 anos, seu pai morreu. Ele se formou como professor de português, depois fez faculdade de Direito. Em 1961, ingressa como professor na Universidade do Recife. Então, pessoal, vocês viram aí que a Alice fez uma pesquisa bacana sobre a vida do Paulo Freire, né? Ela trouxe várias informações. Mas aí, eu pedi para o Cauã ler, também assim como vocês aí leram em casa, o trabalho da Alice. Como o Cauã não conhecia o Paulo Freire, ele ficou um pouco confuso com essas informações, porque, embora a Alice tenha trazido bastante informações, elas não estão seguindo uma ordem temporal, elas não estão numa sequência de fatos. Então, para quem conhece o Paulo Freire, até vai associar e vai saber mais ou menos quando aconteceu cada situação. Mas, na situação do Cauã, que ele não conhecia Paulo Freire, que ele está conhecendo a partir do trabalho da Alice, isso fica um pouco mais complicado. Então, por isso, gente,
para a gente aí continuar, eu vou dar umas dicas para vocês de como a gente pode produzir uma biografia. Vamos lá? Aí as dicas para fazer uma biografia, pessoal. Primeiro de tudo, a revisão textual. A gente tem que observar os erros, né? Algumas falhas aí na escrita, na pontuação, e também a coerência. Aí vocês vão perguntar, professor, o que é coerência? Coerência é a sequência, os fatos na história interligados, né? Que o texto tem uma mensagem única e não mensagens partidas, cada parágrafo com uma mensagem diferente. Então, a coerência textual, ela ajuda a gente a manter o texto interligado, tá? Nas ideias, nos sentidos dele. Antes de iniciar com as informações de origem, gente, fazer uma pesquisa, né? É importante a gente fazer a pesquisa da pessoa que a gente vai escrever a biografia. A gente conhecer o máximo de informações possível para, assim, escrever. Aí, depois disso, a gente vai iniciar com as informações de origem. Que informações são essas? Onde a pessoa nasceu, em que ano ela nasceu, o que ela fazia ou na infância ou no começo da sua trajetória. Então, a gente vai começar aí com essas informações de origem. Depois, a gente vai relatar os principais acontecimentos na vida dessa pessoa numa ordem temporal, uma ordem cronológica. Então, a gente vai colocar em ordem, tá? Então, a pessoa nasceu, aí ela cresceu, começou a trabalhar, enfim, dependendo de quem você vai fazer a biografia. Então, você vai estabelecer uma ordem dos fatos. Depois, você vai concluir com as últimas ações da pessoa e o seu legado, caso a pessoa já tenha morrido. Então, você vai finalizar seu texto biográfico com os últimos feitos da pessoa antes dela morrer. Se a pessoa ainda está viva, é bom que escreva a situação atual, como ela está hoje, o que ela fez recentemente e o que ela está fazendo agora. Então, pessoal, depois dessas dicas, agora a gente vai pegar o que a Alice escreveu e fazer a revisão ali no quadro. A gente vai colocar tudo que ela pesquisou numa ordem ali cronológica, né, uma ordem de fatos, e também ver se tem alguma coisa a mais a revisar. Vamos lá? Então, pessoal, eu coloquei aqui no quadro o texto que a Alice produziu, mas eu já dei uma ordenada e fiz algumas alterações, para a gente observar aqui. Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui. A biografia de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu no ano de 1921, em Recife. Aos 13 anos, seu pai morreu. Ele se formou como professor de português, depois fez faculdade de Direito. Em 1961, ingressa como professor na Universidade do Recife. Ele foi um grande educador. Em 1961, na cidade de Angicos, desenvolveu um método de alfabetização para adultos. Só que para ensinar essas pessoas a ler e escrever, aí tem uma vírgula que a Alice esqueceu, né? Freire usava palavras do cotidiano desses alunos. Por causa desse método, passou a ser perseguido pela ditadura. Após ser perseguido pela ditadura militar e viver exilado anos fora do Brasil, essa vírgula aqui não existe, né? Então vamos tirar essa vírgula aqui da Alice, que ela vai ter que escrever de novo. Após ser perseguido pela ditadura militar e viver exilado anos fora do Brasil, Paulo Freire retornou como um dos escritores mais citados pelo mundo, principalmente com o livro Pedagogia do Oprimido. Foi professor em universidades, secretário de Educação em São Paulo e morreu em 1997. Então essas aqui são as informações do Paulo Freire. Então a Alice, depois dessas anotações que eu fiz aqui, de vírgula e tirar essa vírgula que não tem, ela vai ter que reescrever esse texto. Também aqui, seguindo a ordem cronológica. Agora o Cauã entendeu, né, Cauã? E você que está assistindo em casa? Conheceu mais um pouquinho da vida do Paulo Freire? Então, tá aqui a nossa biografia escrita. Tá certo, galera? E aí, pessoal? Viram que a gente tem bastante informação do Paulo Freire já, né? Mas Paulo Freire fez muito mais coisas. E a gente precisa completar essa biografia dele para ficar um texto bem bacana. Por isso eu vou propor o desafio a vocês. No desafio dessa aula, você vai pesquisar 3 informações sobre a vida de Paulo Freire e escrever um parágrafo de sua biografia. Pode pesquisar, por exemplo, os nomes dos livros que ele publicou, o tempo que ele ficou no exílio, discursos marcantes, a experiência como secretário de Educação, registros de vídeos e muitos outros. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí conhecer mais um pouco da vida do Paulo Freire, nosso grande educador, conhecido também um pouquinho mais das biografias, e eu conto aí com a audiência de vocês, lá no YouTube, lá no nosso aplicativo.
Tá certo, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Olá, querida aluna. Olá, querido aluno. Vocês me conhecem, sou o professor Felipe Lopes, da Rio Educa na TV. Gente, a gente está chegando aí na Semana das Crianças, no mês das crianças, e a gente está fazendo esse vídeo aqui super especial para vocês, para mostrar que nós, professores, antes de sermos professores, também fomos crianças. Também fui criança, também já tive a idade de vocês, já fiz muitas coisas que vocês hoje fazem. Isso é normal, a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai mudando as nossas rotinas. Por isso, a primeira dica que eu vou dar para vocês é: aproveitem a infância, porque é uma época que a gente não tem como voltar e tem coisas que dificilmente a gente vai conseguir fazer quando fica adulto, não é verdade? Bom, depois que eu bati esse papo com vocês, eu vou falar um pouco das minhas memórias de infância. Eu tenho muitas memórias, eu vou destacar uma. Primeiro foi a minha alfabetização. Vocês vão ver algumas imagens aí enquanto eu estou falando. A minha alfabetização ela foi um processo bem complexo. Gente, foi bem complexo para eu aprender a ler e escrever. Foi até por isso que eu comecei a usar óculos, né? Descobriu-se que eu tinha um problema de visão. Então minha mãe me ajudou muito nesse processo. Então eu tenho uma lembrança assim da minha mãe me ajudando a escrever, me ajudando a ler. E até ela conta que a primeira coisa que eu li foi um jornal. Eu li em voz alta e as pessoas não acreditaram muito na época, mas eu consegui ler. Então essa é uma lembrança que eu tenho. E uma outra lembrança que eu tenho, né, gente, é do meu playground maravilhoso. Eu fui criança de play, eu não brinquei em rua, mas eu brinquei em play. E a gente brincava de pique-bandeirinha, cara, era fantástico o pique-bandeirinha. Era muito bom, a gente, brincava a tarde toda ali, até de noite, até escurecer. Era muito bom mesmo. Então são essas aí algumas das minhas lembranças. Tenho muita, gente, mas eu não posso ficar falando muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, gente, eu desejo para vocês um feliz Dia das Crianças. Curtam bastante, brinquem muito. Um beijão e até as nossas próximas videoaulas.